Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, todos os setores da sociedade estavam com medo da reeleição de Bolsonaro. Inclusive a imprensa cebosa que o elegeu, porque quem elegeu Bolsonaro foi essa imprensa que aí está. Ela elegeu. O ódio do PT era tão grande que elegeram Bolsonaro em 2018. E aí Bolsonaro colocou em prática tudo o que ele disse que faria e eles passaram a ter medo. Muitos votaram em Bolsonaro, muitos votaram em Lula com medo de Bolsonaro. E se tem um setor que votou com medo, este setor foi a imprensa. Gente, você nunca viu um jornalista da Rede Globo fazer o L? Para você ver a Globo fazer o L, é preciso que eles estivessem com muito medo. E eles estavam com medo. Bolsonaro insultava de todas as formas. E se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele fechava Congresso, ele fechava Supremo, porque aí não seria uma vitória de Bolsonaro, seria uma vitória dos militares golpistas e criminosos. Porque aí estão os generais que apoiaram Bolsonaro com as fichas sujas, porque não passam de criminosos. É generais conversando com traficante, negociando com traficante. Como acreditar nesses homens? Gente, imagine se Bolsonaro tivesse sido reeleito. E aí, eles pedem socorro. A quem? A Lula. Porque era o único candidato que tinha possibilidade de derrotar Bolsonaro, como fez Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2018, gente, o próprio Dallagnol, o bandido Dallagnol, disse: vamos votar em Bolsonaro, se não der certo, se ele bagunçar, o PT vem depois e conserta. Por que é que este lixo diz isto? Ele diz isso, gente, porque em 2002, quando Lula concorreu e ganhou, o Brasil estava uma baderna, uma bagunça. Fernando Henrique Cardoso tinha quebrado o Brasil por 3 vezes. Quem veio consertar? Lula. Lula veio e colocou o país no seu devido lugar. Sabe? Aí o Dallagnol diz isso em 2017. Vamos votar em Bolsonaro. Se ele quebrar, bagunçar o país, o PT vem e conserta. Gente, se esta elite cebosa sabe que o PT tem este poder de consertar o país, de colocar o Brasil no seu devido lugar, por que eles fazem tanta oposição? Por que eles pressionam tanto o PT e o presidente Lula? Por que eles trabalham para desacreditar um governo que deu certo? Porque em 500 anos, o único presidente de destaque neste país é o presidente Lula. Quem disser o contrário é mentiroso. Porque quem diz isto é a história. A história coloca Lula num patamar que ninguém nunca chegou e nem chegará. Porque, gente, o poder nasce de baixo. Quando o poder vem de baixo para cima, gente, ele tem todo o seu entorno, toda uma estrutura. Por exemplo, você começa a construção de uma casa por cima? É claro que não. Você começa pelas bases. Você primeiro faz a base. Levanta as paredes e depois a cobertura. Mas o que sustenta é as bases. Esse é o motivo do sucesso dos governos do PT.
Porque vem de baixo, cria toda uma estrutura e não tem como dar errado, mesmo com tamanha oposição ferrenha. Gente, essa semana eu li uma manchete em que jornalistas bufões, golpistas, chegam a dizer que o governo de Lula já começou a dar errado. Aí eu fui ver por quê. Porque este imbecil ousa dizer uma coisa dessa, porque Lula tem 45 dias de governo e já fez mais pelo Brasil, pelo povo brasileiro, do que Bolsonaro em 4 anos. E por que este idiota diz uma coisa dessa? Sabe por quê, gente? Porque Lula está prometendo beneficiar os pobres. Eles não querem que isto aconteça. Eles querem que o pobre continue morrendo, continue na miséria. Aí eles dizem que o governo de Lula já começou errado. Gente, é revoltante. Gente, esta mesma imprensa cebosa viram 700 crianças Yanomami morrer de fome e envenenadas, e você não viu uma manchete de jornal condenando, criticando. Por quê? Porque neste interim eles estavam tomando posse da madeira da Amazônia, do ouro da Amazônia. Eles, os ricos, a elite, essa mídia cebosa que pertence a estes ricos malditos, estavam tomando posse de tudo. E o que é a morte de um índio para eles? Nada. Aí Lula vai lá e mostra ao mundo o genocídio que estava acontecendo com os índios, e aí a mídia cebosa diz que Lula começou mal o seu governo. Como assim? Gente, é muita maldade. É muita maldade. Os benefícios sociais são necessários num país vasto, grande, como o Brasil. Sabe? Gente, aqui neste país, quem é rico demais. E quem é pobre à extrema. 33 milhões de pessoas passam fome neste país. 33 milhões, é gente à beça. Mas a imprensa cebosa acha que isto é assim mesmo e não se compadece. E aí se levantam alguém que se compadece dos pobres, coloca os pobres no orçamento, e estes imbecis vêm e diz que este governo, que se preocupa pelos pobres, começou mal. Como é que você entende isso? Como é que você interpreta uma fala dessa? Gente, é revoltante. Gente, para resistir à pressão que Lula passou a semana passada, porque ele criticou os juros altos, é preciso que tenha muita estrutura. Lula realmente é um homem muito forte. Qualquer um outro, gente, entregava a casaca. Não aguenta. Teve presidente que se matou. O Getúlio. Sabe? Eles fazem isso para ver se Lula repete a fraqueza de Getúlio. Mas Lula é, antes de mais nada, um forte. E ele está aí. E ele sabe por que está aonde está. Não será essa elite do mal, essa elite cebosa, que vai impedir Lula de governar. Lula está governando bem, o governo dele está causando inveja, porque é isso que a elite cebosa tem de Lula, inveja. Porque sendo um homem sem formação superior, vindo do Nordeste, com 9 dedos, e tem governado este país como ninguém. E o melhor de tudo, para derrota da elite cebosa, governa pela 3ª vez este país.
Gente, isso não é para qualquer um. Isso é demais para a elite cebosa. Aí eles fazem de tudo para criticá-lo e condená-lo para que Lula não tenha sucesso, não seja sucesso. Mas só que tem uma coisa: quanto mais bate, mais Lula cresce. É como massa de bolo, sabe? E o governo está aí 45 dias, valendo por 4 já, porque já fez mais em 45 dias do que o Bolsonaro em 4 anos. Logo, elite, querendo vocês ou não, vão ter que engolir Luiz Inácio Lula da Silva.